Olá, estejamos todos sob a paz, sob as bênçãos de Jesus, nosso Divino Mestre. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Espaço do Evangelho. Eu me chamo Mauro e estamos hoje aqui para responder a uma pergunta, aliás, é um par de perguntas, da Ana C. Souza, que nos diz o seguinte: vocês sempre falam de umbral de uma forma que dá medo. Tenho que temer ir para umbral? E afinal, o que é umbral? Vamos começar por esta última pergunta. Afinal, o que é umbral? Primeiramente, convém irmos à origem da palavra, consultarmos um dicionário para sabermos ou lembrarmos o significado original de umbral, que significa justamente local ou passagem de entrada, limiar. Podemos também dizer portal ou porta de entrada ou de passagem. Na doutrina espírita, por sua vez, o termo umbral passou a ser mais conhecido a partir da publicação do livro Nosso Lar, em 1943, psicografado por Chico Xavier, em que, nesse livro, mais especificamente em seu início, o personagem principal e também autor espiritual desse livro, André Luiz, passa nada menos que 8 anos num local tenebroso, sombrio, em que ele sofreu muito, a qual se deu o nome de umbral. É algo semelhante àquela noção bastante conhecida, já bastante antiga, de purgatório, né, muito disseminada no catolicismo e em outras religiões. E essa noção, essa ideia de umbral foi se disseminando, se propagando por outros livros espíritas e até mesmo por telenovelas. A mais conhecida delas, A Viagem, de autoria de Ivani Ribeiro, que teve 2 versões, a primeira nos anos 70 e a segunda nos anos 90 do século passado. Mas enfim, pensando até naquele sentido original de umbral, como limiar, como porta ou espaço de passagem, será que esse umbral retratado por André Luiz é o único tipo de umbral? Claro que não. E quem nos esclarece isso é uma autora espírita não muito conhecida, a Eigorina Cunha, que em 1983 publicou o livro Cidade no Além, em parceria com o espírito de Lúcius, e que teve a supervisão inclusive de Chico Xavier e do próprio André Luiz. Nesse livro, Eigorina Cunha faz uma descrição detalhada dessa cidade, dessa colônia espiritual, Nosso Lar, em que viveu André Luiz. Ela que, inclusive, encarnada, ela foi espiritualmente a essa colônia, essa cidade em desdobramento. E no livro Cidade no Além, Eigorina Cunha nos esclarece haver 3 tipos, ou podemos chamar camadas, níveis, ou como ela mesma diz, o termo esferas de umbral. A primeira esfera, essa mais conhecida, que ela chama de umbral grosso, que é aquela destinada a esses locais, digamos, purgatoriais, né, de maior sofrimento, em que os espíritos purgam as suas energias negativas. Mas também haveria uma segunda camada do chamado umbral mais ameno, que podemos igualmente chamar de umbral intermediário, que é destinado sobretudo à assistência feita pelos espíritos do bem, àqueles espíritos retirados ou resgatados de locais inferiores, justamente como umbral grosso. E o terceiro nível, olha que até interessante, uma surpresa para muitos, acredito, o terceiro nível de umbral, que também podemos chamar de umbral fino ou umbral superior, é onde inclusive se encontram cidades ou colônias espirituais como o Nosso Lar, ou seja, Nosso Lar está no umbral, mas é o umbral no sentido superior, o umbral fino, que são aquelas localidades destinadas à reeducação, à preparação dos espíritos para novas encarnações, para reencarnarem. Enfim, umbral, até resgatando o sentido original da palavra, na doutrina espírita, no conhecimento espiritual,
diz respeito a todas aquelas localidades ou dimensões da espiritualidade mais próximas da terra física, mais próximas de onde estamos agora encarnados. Ou seja, são as portas de entrada quando desencarnamos para a espiritualidade. Agora, respondendo àquela primeira pergunta sua, Ana, que foi: devo temer ir para o umbral? Claro que aqui a Ana se refere ao umbral grosso, aquele mais pesado, mais denso, de maior sofrimento. E a nossa resposta é: claro que não. Não é preciso temer. Em primeiro lugar, se estivermos sintonizados com o bem, se estivermos cultivando bons valores, bons sentimentos, bons pensamentos, desenvolvendo nossas virtudes, corrigindo as nossas imperfeições, enfim, em outras palavras, fazendo bem a nós mesmos e aos nossos semelhantes, com certeza não iremos a um lugar mais denso, mais pesado, como esse retratado por André Luiz nos primeiros capítulos de Nosso Lar. Iremos sim para um lugar mais acolhedor, não necessariamente o céu ou o paraíso imaginado por muitos, né? Claro, mas enfim, locais que ainda no umbral sejam locais onde reinem a felicidade, ou a paz, ou a tranquilidade, ou a fraternidade, enfim, umbral fino, umbral superior. Mas, se porventura acontecer de nos dirigirmos no nosso desencarne àqueles locais mais densos, mais pesados, de maior sofrimento, nos lembremos como André Luiz saiu desse local em Nosso Lar. Foi quando ele se lembrou de Deus, foi quando ele clamou pelo Pai Celestial. Ele que era uma pessoa muito materialista, muito apegada a vícios, a imperfeições, ele, nesse momento, se lembrou de Deus, se sintonizou com o poder divino, com as forças divinas, e foi resgatado pelas equipes do ministro Clarencio, de Nosso Lar, e foi levado até essa cidade espiritual, onde ele evoluiu, onde ele aprendeu bastante, a ponto de nos deixar uma série de livros maravilhosos, né, de estudo da doutrina espírita, de estudo do mundo espiritual. Enfim, Ana, espero ter esclarecido a sua dúvida, de todos que assistiram a este vídeo, e convidamos a todos a se inscreverem no canal Espaço do Evangelho, se já não forem inscritos, a deixarem seu comentário, se quiserem, e também a apertar aquele botão do sininho que fica embaixo aqui da tela do vídeo, para receber as notificações de novos vídeos do canal. Continuemos todos com Deus, sob a paz de Jesus, e até a próxima.